Como empreendedoras sensíveis podem dar vida a negócios autorais, sustentáveis e lucrativos? A série Correspondências do Caminho nasceu para responder a essa pergunta. Aliás, para responder não, para desbravar essa pergunta. Para isso, a gente vai conhecer diferentes jornadas empreendedoras. Sem fórmula pronta, sem receita rápida, a ideia é que a gente se inspire e expanda os nossos pontos de vista. E a primeira correspondente desse caminho é a Marina Conte, consultora de imagem. Muito obrigada por estar aqui conversando comigo. Eu fico super feliz porque você foi a primeira pessoa que eu convidei quando eu lancei a Jornada da Comunicação Genuína, que foi o primeiro acompanhamento que eu fiz. E você foi a primeira pessoa para quem eu mandei mensagem falando, vamos fazer isso comigo? E você topou na hora. Agora também, né? Eu te mandei mensagem na hora, você falou, claro que eu vou. Então, eu estou super feliz, muito obrigada. A Correspondências do Caminho é uma troca que eu quero fazer com mais mulheres que são empreendedoras, que percorrem essa jornada, para que a gente consiga encontrar similaridades nos nossos caminhos, para que uma possa inspirar a outra, uma possa ensinar algo para outra, uma possa mostrar para outra que não tem certo e errado, existem diferentes maneiras da gente fazer isso, e hoje eu quero que você conte para mim um pouquinho, né, da sua maneira, de como você faz isso. Então, muito obrigada, seja bem-vinda. É um prazer, é uma honra ser convidada de novo para participar com você. Você é uma pessoa que sempre, nas nossas trocas, sempre enriquece muito o meu repertório, né? Sempre me ajuda, me traz realmente mais confiança para seguir sendo quem eu sou. Então, você, de fato, tem uma grande parcela aí. A minha história e a sua profissional estão muito entrelaçadas. Muito obrigada, olha, bonita. Meu Deus. Vamos ver aqui, ó. A primeira coisa que eu quero te perguntar é que eu vi que você respondeu na pesquisa que eu montei esses dias, Sim. Eu vi que você respondeu lá, né? Que você se vê mais como uma profissional autônoma do que como empresária. E eu queria saber por quê. Essa pergunta, assim, já de cara me fez pensar, mas caramba, o que será que eu sou, né? Porque eu sou formada em Direito, e aí eu pensava em mim, se eu fosse seguir carreira, né, na advocacia, como uma profissional liberal. E aí eu pensava assim, empresária, quem tem empresa? E aí eu pensei, gente, mas eu não me empresariei ainda. Então, assim, eu estou nesse processo. Então, eu até é muito curioso, porque esses dias eu me peguei pensando nisso, que, assim, eu ainda não cheguei no ponto de me chamar de empresária. Até me chamo de empreendedora, mas num sentido, assim, meio incipiente ainda, sabe? E aí eu pensei, eu acho que eu vou me declarar como autônoma, porque parece que não tem aquela coisa tão palpável assim, sabe? Eu ainda não precisei crescer tanto a ponto de ter que me profissionalizar de um jeito mais estruturado. Eu também tenho dificuldade, sabia? De me declarar empresária. É um lugar desconfortável para mim ainda. Mas é o que eu sou. Eu tenho um CNPJ, eu tenho uma estrutura de negócio, eu trabalho com isso, eu vivo disso. Então, de fato, é uma empresa. Mas Sim. Como é desconfortável me dizer empresária, eu acho que vem muito de uma visão cultural que a gente tem a respeito do que é ser empresário, empresária. E aí a gente meio que tenta desconstruir esse lugar, essa visão, para então, quem sabe, a gente fazer parte dela. E você contou, né, que você se formou em Direito, mas eu me lembro, Má, que desde quando eu conheço você, que você estava na faculdade ainda, você já tinha um blog que falava sobre moda, beleza, Sim. estilo, que é a área que você atua hoje. Você não atua com Direito, mas você atua como consultora de moda, de estilo, de beleza, você já fala um pouquinho sobre isso. Mas eu queria saber, desde antes de fazer a faculdade, de entrar na faculdade de Direito, você já tinha esse interesse? Meu Deus, sim, eu sempre fui uma menina vaidosa, né? Então eu gostava sempre de estar maquiada, de combinar roupa. Então, assim, enquanto algumas pessoas assim só eu usava o que a mãe comprava, não, eu fazia questão. E embora eu tive essa fase de querer ser mais parecida com todo mundo, eu não conseguia tanto me amalgamar no meio das pessoas, porque eu acho que aquele meu senso de autonomia, de autenticidade, ele sempre estava ali meio que
querendo aparecer, sabe? Então eu sempre gostava de dar um toque mais autêntico nas minhas roupas. Pintava tênis, botava pin nas coisas, broche, fazia bordado em blusa, em calça, enfim, eu estava sempre inventando algum jeito de não ficar igual a todo mundo, sabe? E por que você, desculpa te interromper, mas por que você não fez disso logo de cara uma profissão? Por que você foi para o direito e aí você deu umas voltinhas, né? Você foi para o direito, aí você teve um tempo que você trabalhava com, você fazia os amigurumis, né? Que eram lindos, o crochê maravilhoso. Sim. E aí sim você aceitou, vamos dizer assim. Aí sim você pensou, não, tudo bem, tem um caminho aqui. Eu acho que eu demorei para ver que isso poderia ser algo, uma carreira, né? E, claro, tem toda aquela questão de você ter o status de ser formada numa profissão que é de mais alta classe, digamos assim, né? Tipo, ser chamada de doutora, e a pressão de família e tal. Mas eu sempre tive a veia artística muito saltada. Eu pinto desde os 7 anos, né? Eu fazia aula de pintura, né? Mas eu nunca percebi isso como um caminho, até porque não era muito possível nem financeiramente para minha família e nem assim outras questões mais de pressão mesmo, né? Aí por isso que eu acabei dando todas essas voltas, mas o destino, ele ri enquanto a gente faz planos, né? E aí eu tentei muito tempo estudar para concurso, mas sempre esse desejo de trabalhar ali com moda, com estilo, com beleza, né? Porque eu sou uma pessoa muito atraída por coisa bela, e não beleza no sentido padrão de beleza da coisa, né? Mas a beleza das coisas. Então, eu tenho isso muito forte, de tentar encontrar uma harmonia nas coisas, de me sentir bem no meio de coisas belas e pessoas belas e na natureza que é bela, enfim, né, tudo isso. E aí eu acho que foi um caminho, foi me puxando inevitavelmente, né? Então comecei a minha descompressão com os amigurumis. Eu chamo de descompressão porque foi realmente quando eu falei, não, eu vou estourar. Eu preciso fazer outra coisa. E aí eu fui fazer o completo oposto do que eu estava fazendo, que era livro, fui mexer com a mão e tal. E aí eu fiz daquilo a minha renda e a minha terapia ao mesmo tempo. E aí chegou um momento que eu falei, não, isso aqui é uma carreira de transição, não dá para eu viver disso, não é sustentável. Aí o sonho antigo de ser consultora de imagem foi reacendendo em mim, que ele já existia há muito tempo. Desde logo, como você bem falou, desde logo depois que eu saí da faculdade ali, mas por eu morar no interior, né, tem essa dificuldade geográfica mesmo, né, na época. E aí eu falei, não, deixa isso pra lá, quando eu passar no concurso eu faço, quando eu faço, sabe quando você vai deixando? Que eu tinha esse propósito. Quando eu passar no concurso, aí eu vou trabalhar com moda à parte, tipo, na minha hora livre para eu ser feliz, sabe? Tinha muito isso. E aí eu resolvi encarar. Falei, não, eu vou encarar porque eu quero trabalhar com isso. E aí eu comecei pela especialização em coloração pessoal, porque cores é minha paixão, né? Aí eu fiz a especialização e aí uma coisa levou a outra. Fiz o curso e comecei a atender isso já faz mais de 5 anos. E aí hoje, eu entendi já que como autônoma, né, essa questão a gente já passou, mas como você se define hoje? Qual é a profissão que você diz que tem? Como você se apresenta para as pessoas? Eu sou consultora de imagem e dentro da consultora da Marina Consultora de Imagem, a Marina Consultora de Imagem, ela é especialista em marketing de moda, ela é especialista em coloração pessoal, ela é especialista em atendimento online, então eu pulverizo ali as minhas credenciais, né? Mas, assim, a forma como eu gosto de conduzir uma conversa que tem a ver com o meu trabalho é falar para as pessoas que eu ajudo mulheres, principalmente, né? Mas homens também. Mas eu ajudo mulheres a se sentirem mais confiantes, mais autênticas com a própria imagem, mais donas de si, de uma forma que elas não fiquem reféns do pasteurizado, né? Não é à toa que o meu slogan é estilo autêntico para quem cresceu, ouvindo que não era todo mundo, entendeu o recado. Eu vejo seu negócio, a sua comunicação, a sua expressão, de uma maneira muito autoral. E autoral, para mim, é uma palavra que eu valorizo muito. Então, para mim, eu já estou dizendo, tá? Se você não acha que seu negócio é um negócio autoral, eu estou aqui dizendo que estou dando o meu parecer. Eu acho seu negócio extremamente autoral.
eu consigo te ver no uso das cores, no over, né, no zero minimalismo, que é o contrário do que eu sou, mas o meu também é verdadeiro, né? Então, eu sou assim, poucas cores, ó, tá aqui, ó. Mas tá muita informação, né? Você viu, aqui toda. Então, eu vejo muito disso na sua presença. Eu vejo que você experimenta bastante, que você tem coragem de ir para os lugares e de fazer as coisas acontecerem. Eu acho isso admirável. Mas me conta um pouco, isso de se colocar no seu negócio, de se fazer de transbordar tanto de quem você é para o seu negócio, é uma coisa que acontece desde o início, ou você foi encontrando isso no caminho? Então, eu comecei a atender bem na pandemia. Então, assim, as redes sociais, elas foram... o Instagram foi fundamental para eu me colocar como consultora, sabe? Porque eu precisava já bolar atendimentos no formato online, porque não tinha muito como eu trabalhar no ao vivo, né? Porque foi bem no boom mesmo. E aí, o que eu percebi é que a minha versão minimalista durou, tipo, 8 posts, assim, sabe? Existiu, então? Existiu uma fase. Uma tentativa. Assim, uma tentativa de fazer fundo bege, tipo essa parede, assim, quentinho. Eu pensei, gente, mas isso aqui não tem nada a ver, aquelas letras. E aí, a partir disso, né, eu tô falando agora nesse recorte só da minha presença online, né? A partir daquilo teve muita experimentação. Então, teve fundo branco, teve aquele fúcsia aberrante, teve fúcsia com pink, teve muita experimentação, mas sempre tentando traduzir um pouco de quem eu era. Nada assim, tipo, vou fazer esse jeito pasteurizado aqui, vou fazer desse jeito preto e branco minimalista, porque eu não consigo fazer nada que não tenha a ver com a minha verdade. Agora, nesse último momento que eu senti mais confiança mesmo, que há, sei lá, alguns meses atrás, que eu percebi o que eu queria, que principalmente na minha comunicação ali, tanto é que hoje eu tô modificando todos os meus guias de estilo para entrega para cliente, para trazer ele para o jeito que eu quero, que é aquela coisa meio fashion magazine, uma revista de moda, misturada com um scrapbook. Eu falo que é exatamente essa estética que eu gostaria, tipo aquela coisa que parece meio uma colagem de revista com scrapbook, mas tem o fundo da revista, tipo aquele fundo mais branco e tal, a letra escura, e o meu toque de cor, que agora eu estou um pouco mais minimalista, só o fúcsia, então a minha cor agora virou só o fúcsia. E aí, isso eu senti que eu consegui chegar nesse equilíbrio. E quando eu consegui chegar no equilíbrio, foi muito curioso isso, porque quando eu consegui chegar nesse meu equilíbrio estético, a minha mente descansou. E isso, eu vou te falar, já faz 5 anos que eu atendo. Então, faz 5 anos que eu me sinto insatisfeita com a minha linguagem ali, uma comunicação digital, sabe? Então, a expressão visível. Exato. Parece que agora eu consigo olhar e falar, eu atingi... Claro que tem espaço para melhora, eu não sou designer, né? Mas assim, eu consigo olhar e falar, não, tem Marina, mas aqui também eu não tá tão berrante conforme já esteve em outros momentos, que ficava até desagradável de ler, sabe? Esse caminho, ele faz muito sentido para mim, porque se uma pessoa ela não me entende, ela não vai querer trabalhar comigo, porque eu não sou neutrinha. Então a pessoa ela precisa ela caminhar uns passinhos comigo para ela ver se ela vai curtir o meu método, se ela vai gostar das coisas que eu vou falar para ela ou da forma que eu me comunico, né? Então isso para mim é muito importante para não chegar alguém para mim precisando da minha consultoria com muitos melindres a ponto de eu não poder orientar essa pessoa, entendeu? Que olha, isso aqui não tá tão legal, vamos tentar isso daqui? Então ela precisa gostar de mim. Isso, se não tiver uma identificação real entre quem você é e quem ela é, vai existir uma frustração. Justamente. Minha e dela, porque a gente não vai se entender. Isso. É ruim para os dois lados. Exato. Dela, porque não vai conseguir acessar aquilo que ela gostaria, não só pelo que ela pagou, mas existe uma expectativa emocional junto, social até, né? Porque é uma coisa que a gente conta para os outros, né? Nossa, eu tô ansiosa para fazer a minha coloração, a minha consultoria. Sim. E aí, depois que chegar e falar assim, não foi exatamente como eu imaginava, é frustrante. Então, você, como autora desse negócio, e o público como consumidor desse negócio, precisa existir um match. Tem que clicar.
tem que dar as mãos realmente, falar, olha, eu existo para você, e me inspire, então. Me fazer disso daqui melhor, porque é para você realmente que existe, Exato. né? E é uma coisa que você falou assim, da parte visual da sua comunicação, acaba transbordando bem quem você é, né? Mas eu acho que existe uma parte não visual, uma parte mais do discurso, do posicionamento, que também é a sua cara. Pode não ser a sua cara física, mas a cara lá, né? Você é uma pessoa com uma personalidade mais forte. Você tem opiniões e você banca as suas opiniões, você não se esconde. E você consegue trazer isso de uma maneira bem organizada, você não acha? Você consegue deixar bem claro quem você é, sem ofender ninguém, sem ir pra briga com ninguém, mas deixar passar batido. Eu acho também, eu acho que eu sou, como eu falei, eu não sou uma pessoa muito neutrinha, né? Assim, tipo, que se isenta muito. Claro que eu não vou entrar em discussão de internet ou de coisas que não me dizem respeito, mas eu gosto de delimitar bastante algumas coisas na minha comunicação, né, verbal ali, tudo, na minha vida pessoal, na minha comunicação física, tudo, porque eu acho que isso também é um limite. E é uma coisa que gera conexão também, entendeu? Então, a pessoa que ela não concorda com o meu discurso ali ela já vai para outro lugar. E ok, melhor do que ela vir para cá e depois ficar frustrada e eu ficar frustrada e a gente não se entender. Então, eu acho que já serve ali como uma peneira não digo de ideologia, porque a gente não está falando de ideologia, mas de conexão de ideias, para que não haja engano, não haja ruído de expectativa, enfim. E é isso que eu falo o que eu quero gerar em você é autonomia para você seguir sozinha. Não é para você daqui 6 meses precisar de mim de novo. Claro que se precisar, estarei aqui, mas a ideia é que você caminhe sozinha, que o teu estilo, e é uma palavra que eu uso sempre, seu estilo seja sustentável. É para você crescer de dentro para fora. Então, é assim que eu me vejo como uma potencializadora. Eu tenho uma cliente que ela fala que eu sou tipo um grilinho falante, depois que ela passou pela minha consultoria. Ela fala assim, toda vez que eu vou sair, eu sempre vem você na minha cabeça. Então, eu acho que eu me vejo muito como esse grilinho, assim, falando. Então, assim, eu fico feliz, eu me vejo fazendo uma coisa que eu amo muito, que é aumentar a autoestima das mulheres. Parece clichê, né? Mas não é. É do fundo do coração mesmo. É uma coisa que é como se eu estivesse vivendo muito meu propósito, sabe? Eu sou a maior defensora dos clichês que existe. Porque eu acho que se for um clichê autêntico, tá tudo bem. O ruim é a gente não cumprir com esse clichê porque a gente quer ser diferente. Não posso me render a isso porque... Não, se é autêntico, você manda ver, né? E você falou sobre o estilo sustentável, esse estilo ser sustentável, e isso me fez pensar muito na nossa próxima pergunta aqui, que é exatamente isso. Acha que hoje você conseguiu estruturar um negócio que é sustentável para você? Não estou falando financeiramente, falando de uma rotina. Você conseguiu estruturar uma rotina que você sustenta, que você banca, que você consegue viver com felicidade, com leveza? Olha, eu ainda tenho algumas questões, algumas arestas que eu preciso aparar, porque eu tenho um problema muito grave que eu imagino que muitas pessoas têm, que é eu procrastino coisas que eu não quero fazer. E aí... Alguém descobrir a receita para isso, né? Então, cadê o remédio, né? Cadê a indústria farmacêutica? A gente quer, a gente não quer os 5 posts no dia, a gente quer essa resposta. A gente quer essa, né? E aí, assim, eu tô no momento agora de virada de chave na minha vida, de fazer o difícil para depois eu viver o fácil, porque eu estava vivendo o fácil sem ser fácil, porque quando a gente tem algo para fazer, aquele algo fica insuportável gritando na nossa cabeça, e mesmo que você não atenda, né? Então eu estou aqui nessa fase, dando um passo para trás, para eu estruturar melhor alguns processos dentro do meu trabalho, porque assim, quando você presa, você é o marketing, você é o gerente, você é a CEO, você é o peão, então você é tudo. E é a executora. Exato, né? Então, assim, eu tô tentando dividir para conquistar agora, nesse momento. Mas, para mim, o que mudou, o que fez, assim, com que uma viradinha de chave foi quando eu entendi uma coisa tão óbvia, ridiculamente óbvia, que é o seguinte, ninguém vai fazer por mim.
E é óbvio, eu sei que ninguém vai fazer por mim, mas eu precisei internalizar o que isso significava. Quando eu internalizei que ninguém vai fazer por mim, significa que ninguém vai responder a mensagem, ninguém vai prospectar o cliente, ninguém vai fazer o post, ninguém vai analisar o resultado. Eu falei, cara, eu preciso disso daqui para chegar lá onde eu quero. Sim. Se ninguém vai fazer isso daqui por mim, por mais que eu odeie fazer, mas se ninguém, não tem outra pessoa para fazer, cabe a mim fazer. Justamente. O que é curioso é que, às vezes, em outras áreas da sua vida, você consegue aplicar essa frase, mas ali, aonde você está precisando naquele momento, ela simplesmente passa. Ela vira ali um glitterzinho. E não, e ela precisa ser, né, levada à risca. E é isso, é você fazer o difícil. Nossa, revisar coisas, para mim, é a morte. E era o meu problema no meu estudo para concurso. Eu amava ver coisa nova. Eu sou movida por novidade. Então, assim, eu detesto ficar revendo coisa, me irrita, né? E assim, tá bom, mas quem vai fazer se você não fizer? É isso, é encarar. Eu acho que o fator amadurecimento, sabe? E eu acho que depois desses anos, pela primeira vez no final do ano passado, para a virada desse ano, eu comecei a encarar o meu trabalho autônomo como um processo de transformação num negócio sustentável, lucrativo, numa empresa. Parece que eu estou vendo isso pela primeira vez. Eu acho que eu precisava passar pelo processo de desintoxicação, tipo, tanto de referências, de crenças, de passar por aquela coisa do... Pensa, eu fui criada para passar num concurso, eu passei 10 anos focada nisso, é muito foco em si. Faz o teu, 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 estuda, 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 estuda. Era só isso, entendeu? E garante, né? Você passou no concurso, tá garantido. Eu não precisava... E aí, empreender é o oposto disso. Meu Deus, é muito... E assim, tem hora que é sufocante, sabe? Então, essa coisa do planejar e executar me gerava uma ansiedade, um desgaste mental muito grande. Uma coisa que eu acho que funciona muito para mim é quando eu mapeei quantas horas por semana eu tenho disponíveis para o meu negócio. Você ter clareza de quantas horas você tem ajuda você a entender que você precisa fazer com que todas essas atividades caibam nessas horas. Legal. E aí a gente precisa pensar que o nosso trabalho, ele envolve fazer a comunicação, fazer o atendimento, fazer a entrega, pensar de forma estratégica, avaliar possibilidades de crescimento. Não é simplesmente o atender. Não é. Tem tantas outras coisas que envolvem, tem tantos bastidores envolvendo, dando suporte para que esse atendimento aconteça. Então, eu acho que é muito válido isso, a gente mapear quantas horas disponíveis na semana a gente tem para dedicar a esse negócio e quais são todas as atividades que a gente tem para entregar dentro daquele período. E outra coisa que eu também gosto muito de fazer é de não trabalhar com horas na agenda. A única hora que eu tenho é o horário de atendimento. O resto, eu deixo livre. Então, eu deixo por blocos. Eu tenho que fazer isso, não sei o que, não. Então, eu distribuo aquilo dentro do meu dia. Às vezes, 9 horas da noite eu tô fazendo uma coisinha que eu tinha deixado para depois. Mas tá tudo bem, dentro da minha dinâmica, funciona. Eu posso fazer às 9 da noite. Eu não acordo muito cedo, eu não gosto de ser a pessoa que acorda às 5, 6 da manhã, não sou eu não funciono se eu acordar nesse horário. Foi uma coisa que eu tive que descobrir também, porque eu tentei durante algum tempo, eu me forcei a isso. Não rola para mim. Eu prefiro trabalhar até mais tarde do que começar mais cedo. Sim. Então, toda essa dinâmica a gente vai descobrindo com o tempo. É muito importante que a gente mantenha os olhos abertos a essas descobertas, porque senão a gente insiste num modelo que funciona para outras pessoas, a gente não conhece a estrutura dessas outras pessoas, a gente não conhece quais são os suportes que essas outras pessoas têm, qual é a história dessas outras pessoas, né? O quanto a trajetória delas preparou elas para aquele momento. Então, eu acho muito válido que a gente faça as experiências e se observe nesse lugar de quem está experimentando, para entender o que funciona, o que não funciona, o que a gente leva e o que a gente deixa para trás. E eu vejo o caminho empreendedor como uma oportunidade da gente mudar enquanto pessoa. Eu acho que, nossa, a gente aprende demais. Eu já empreendo há alguns anos, né, com a Misto, com a produtora, desde 2017, mais ou menos. Então, eu tenho
eu olho para trás, assim, e vejo a pessoa que eu era, a pessoa que eu sou hoje, e eu reconheço que muito do que eu sou é novo diante daquela pessoa, por conta do caminho que eu escolhi seguir profissionalmente, né? Que é esse caminho empreendedor. Quando você olha para trás e olha para hoje, ao longo desses 5 anos, você percebe que você mudou e que foi o caminho que te mudou? Demais, assim, é engraçado, porque tem horas que eu até me sinto meio que, tipo, fragmentada. Porque eu, embora não pareça, eu sou uma pessoa mais reservada. Não parece à primeira vista, porque eu tenho... Você é introvertida. Eu sou extrovertida, eu sou comunicativa. Quem me olha, quem me conhece pela primeira vez, eu causo um impacto porque eu não fico na minha. Eu não sou na minha. Mas eu sou uma pessoa muito reservada com relação à minha vida pessoal, particular. Então, assim... as pessoas não me conhecem, não conhecem a Marina pessoa física, elas conhecem a Marina consultora, a Marina que tá, né? E eu sinto que isso também se modificou muito, porque eu me permiti ser mais assim, né? E hoje eu sinto que eu me coloco mais em situações mais desafiadoras, com aquela minha persona, Marina profissional, entendeu? Então ela é uma evolução, eu falo que é um Pokémonzinho evoluído, né? É como se eu estivesse realmente fazendo uma reforminha ali na minha casinha, né? Porque a minha casinha foi construída em cima do vamos passar no concurso, você por você, o que você fizer é teu, e agora eu tô assim, né? O caminho tá me construindo, tem flor que outra pessoa semeou, tem uma arvorezinha que outra pessoa plantou. Então, assim, eu sinto que eu estou construindo uma casa mais eclética, digamos assim, aquele estilo mais eclético, do que aquela minha estruturadinha do jeito que eu achei que eu ia fazer. Então, mais ou menos a metáfora para mim é essa, eu me colocando mais, recebendo mais, com mais humildade também, né? Porque empreender, vender, é um exercício de humildade diário, e é muito difícil. Você, eu estava pensando enquanto você falava que, para mim, a grande transformação que aconteceu na minha vida foi eu aprender a ouvir mais as pessoas e a aceitar verdades paralelas às minhas. Porque dentro do que eu faço, que é um acompanhamento de extrema sensibilidade, né? E aí eu ouvi outra pessoa e eu pensar, ela tá certa de acordo com quem ela é. Uhum. E que legal isso, eu quero que ela conviva com os caminhos que ela escolheu e conviva bem. Sim. E antes de eu começar a trabalhar dessa forma, eu pensava, mas isso é tão óbvio, vai por ali que aquele é o lugar certo. Sim. E aos poucos eu fui entendendo que não, é o lugar certo para mim. Uhum. Eu vejo como certo, mas eu não acompanho outra pessoa para que ela viva a minha vida, e sim para que ela viva a vida dela. E aí, isso me abriu perspectivas tão gigantescas na vida, porque hoje eu olho para todo mundo e eu consigo entender, ela está vivendo o que ela quer viver. Eu não preciso aplaudir o que ela escolheu, mas eu posso aplaudir o fato dela ter decidido ir por esse caminho. Uhum. É um exercício de humildade mesmo, né? De você olhar e se colocar no teu lugar e falar, não, essa é a decisão que eu tomaria, mas essa pessoa tem vivências diferentes das minhas, ela tem planos, desejos. Planos, a vida dela, ela quer ir para outro lugar, ela não quer ir para o mesmo lugar, né? Nem todos os caminhos levam a Roma, né? E tem alguma coisa que você olha, assim, ao longo dessa sua caminhada, que você fala, isso daqui foi uma grande virada de chave, isso daqui me mudou, essa curvinha que eu fiz, ou essa pessoa que eu chamei, alguma... Tem. Foi muito definitivo? Tem uma coisa que aconteceu quando eu vim para Santo Antônio, que foi a primeira vez que eu falei assim, quer saber, eu vou lá na cara de pau. Tinha uma loja aqui em Santo Antônio que tinha aberto um pouco antes de eu me mudar daqui. E eu não conhecia a dona da loja. E aí, quando eu vim para cá, eu falei assim, poxa, eu acho que eu preciso dar uma prospectada. Só que eu sou muito tímida para isso. E aí, assim, às vezes eu faço uma vez e depois eu não faço mais. Porque, tipo, me custa. É um trabalho mental e emocional muito grande para mim. Essa coisa do, oferecer meu trabalho e tal. Mas, enfim, calcei a cara, cheguei lá na loja,
falei para a dona da loja, oi, eu sou a Marina, eu sou consultora de imagem, eu acabei de me mudar para cá, e aí, esse é meu cartão, eu trabalho com isso, com isso. Se você quiser, eu posso fazer treinamento com a sua equipe. Nunca tinha feito um treinamento na vida, nunca. Posso fazer um treinamento com a sua equipe para que elas vendam melhor, com um olhar mais apurado, senso estético, conteúdo, barará, tudo. Daí falei para ela, que legal, não sei o que, não sei o que. Aí deu uns meses, ela me mandou mensagem, viu, eu tô querendo fazer um treinamento com as minhas meninas, não sei o que, vamos fazer? Daí eu falei, putz, e agora, né? O que eu faço? Daí eu falei, vamos fazer. Aí, assim, isso foi em 2021, eu acho que eu voltei. Até hoje a gente trabalha juntas. Isso, para mim, foi me colocar disponível sem amarra, sem medo de fazer algo e aprender a fazer o que eu não sei fazer. Para mim, isso foi a maior virada de chave, assim. E aí, com isso, vieram outros trabalhos. Então, hoje eu sou garota propaganda de uma fábrica de cintos. Já dei aula, já vendi uma aula minha para uma plataforma de EAD. Então, assim, são coisas que vão aparecendo. Às vezes eu penso assim, nossa, de onde caiu isso daqui? No meu colo. Talvez tenha caído no colo de outras pessoas e as pessoas não tenham segurado, mas eu segurei. Eu acho que isso que você trouxe é muito valioso para a gente entender que quando a gente tem um negócio de uma pessoa, principalmente, esse negócio ele não precisa se sustentar em uma única atividade. Justamente. Eu gosto muito de pensar assim, tem uma frase guia. A frase que me guia, por exemplo, é essa. Como empreendedoras sensíveis podem dar vida a negócios autorais sustentáveis e lucrativos. Essa frase, eu acordo e eu durmo pensando nela. Uhum. Ela tá grudada numa parte do meu cérebro que antes do meu cérebro dar bom dia, quando eu acordo, é isso daí que eu me pergunto. Essa frase, ela me conduz para estar aqui fazendo essa troca com você, para fazer os meus acompanhamentos individuais, para dar palestras, para escrever livros, para participar em parceria com agências, com outros profissionais. Quando a gente tem um negócio, a gente não pode ficar pensando assim, só vou vender shampoo. Exato. Não, vende condicionador, vende pré-shampoo, vende um negocinho para passar a máscara lá depois, vende que uma touquinha, uma escova, você vai indo, vai aumentando. Vai aumentando dentro daquela área, né? Claro que dentro também do que eu me proponho a fazer, não tem espaço para coisas que não são uma extensão de mim. Então, tem certas coisas que eu não faria, mesmo que me desse mais grana. Então, aí também já é um limitador ético meu, sabe? Muito bem. Então, para a gente fechar aqui, queria saber duas coisas. Qual que é o seu maior orgulho até aqui, quando você olha para trás, assim, qual é a coisa que você fala, isso daqui honra demais a minha inteireza, a minha essência? E o que você gostaria de encontrar ao longo desse caminho que está pela frente ainda, o caminho que você ainda vai percorrer como empreendedora? Eu acho que o meu maior orgulho é ter superado a minha maior dificuldade, que foi de começar. Foi de dar esse passo, que foi uma virada de 180 graus na minha trajetória, sabe? De abrir mão da estabilidade, da procura da estabilidade, né? De abrir mão de basicamente quem eu era, né? Para me transformar numa outra pessoa, que eu estou me transformando ainda. Então, eu acho que o meu orgulho foi esse, de ter começado, de ter falado, não, é a hora de dar esse passo. E eu não conseguiria se eu não tivesse pessoas me apoiando, né, do meu lado, mas esse é o meu maior orgulho. E daqui para frente? Então, e aí daqui para frente você me pegou, porque assim, é a minha maior dificuldade, né, de olhar o futuro e ver, mas assim, a minha ideia é ter uma estrutura um pouco maior de um negócio rodando mais fixo, entendeu? Eu queria a construção da sua empresária. Da minha empresária. A gente não quer usar esse nome. Da minha empresária. Então, eu quero ter algo rodando ali, sei lá, talvez um infoproduto, um curso, algo assim que diga a respeito quem eu sou,
de uma forma que seja mais acessível para mais pessoas, porque isso para mim é importante também, sabe? Então, de repente, um curso com valor mais legal, mas que eu consiga fazer ele girar, sempre me dando aquele colchão mensal. E aí, para que eu possa ter mais tempo disponível para atender coisas que eu gostaria mais, que é, de repente, dar palestra, estar, porque o meu flow, eu nunca esqueço daquela pergunta que você fez, o que te dá o estado de flow? O meu estado de flow é estar com a minha cliente no ao vivo, no aqui, ó. Então é isso que me dá insight, que faz eu pensar na imagem dela, então assim, de estar fazendo a mão na massa, entendeu? Então é aí que a minha criatividade desperta, aí que o meu amor pelo que eu faço mais se reverbera. Muito bem, adorei o nosso papo. Eu também. Quer falar alguma coisa que eu não te perguntei? Quer contar alguma outra coisa? Não, mas eu quero saber de você, eu quero saber o que é o teu maior orgulho. Eu tenho algumas pessoas na minha vida que são dos meus acompanhamentos, que são pessoas que eu olho e falo, cara, é para isso daí que eu tô fazendo isso. Essas Legal. pessoas. Tem ali algumas que eu realmente são pessoas que eu amo, sabe? Que eu penso que se elas estivessem diante do que o mercado oferece, diante das vendas milagrosas, das promessas inalcançáveis, elas não estariam construindo o que elas estão construindo. E aí eu entendo que por eu propor um caminho diferente para elas, um caminho mais sensível, elas estão fazendo do jeitinho delas, no ritmo delas. E isso, para mim, é sensacional. A gente não precisa se corromper para fazer aquilo que a gente acredita. Justamente. É possível, né? É mais devagar, mas é possível. E é isso, é muito legal. Eu acho que isso que você falou até fico tocada, porque quando a gente conversou daquela vez da jornada, aquilo me ajudou muito a construir a base do que eu sinto, do que eu caminho até hoje. Mesmo as pessoas sem perceberem, elas percebem o que é você, o que não é. Não entra no nível de consciência delas, mas inconscientemente ela entende que aquilo é seu. E aí elas querem ver mais do meu olhar. E eu nunca esqueço de você falar, é o seu olhar. Ela não quer saber do que a outra pessoa está pensando. A outra pessoa está pensando no olhar dela, você está pensando no seu. Então, assim, 3 anos que a gente já começou a caminhar, né, juntas, aí a gente fez e aí isso ainda permanece. Então, assim, o que você constrói, o que você semeia, permanece. É isso que eu queria te falar também. Então, muito obrigada, porque você faz parte da minha trajetória também. Ai, que bonitinho. Fiquei emocionada. Muito obrigada por falar isso. Amei. E é recíproco, né? Porque eu já te falei isso várias vezes, eu não perco uma oportunidade de falar. Se não fosse você, naquele dia, ter aceitado o convite, eu sinceramente não sei se eu teria dado esse passo. Eu até lembro onde eu estava. No aniversário da sua avó. Eu também lembro. Então, muito obrigada, viu, Má? Desejo para você todo sucesso disponível na sua trajetória profissional, que ela seja sempre de muito crescimento, muitas transformações pessoais também, que a gente sempre possa aprender com isso. E é isso. Agora passa aí seus contatinhos para as pessoas. Bom, então, gente, eu falo de moda e estilo com mulheres que cresceram ouvindo que não era todo mundo, e eu sei que são todas, mas só com aquelas que entenderam o recado, tá? Então, o meu Instagram é Conte Marina. Você vai encontrar um pouco de história da moda, questionamento, embasamento, para falar de estilo, moda, e sempre de uma forma autêntica e com a minha carinha, tá? Às vezes eu reclamo um pouco nos stories das coisas, mas é sempre do meu jeitinho amoroso. E eu acho que isso, até de você reclamar, né? É o natural isso, é a gente transbordar para aquilo que a gente está fazendo. A gente não é robô, a gente não precisa tentar ficar se enquadrando em formatos que funcionam para outras pessoas. A gente tem que se colocar de forma mais inteira nessa jornada que a gente está percorrendo, porque no final das contas, é isso que você disse agora há pouco, né? O olhar das outras pessoas já está sendo contado pelas outras pessoas. O que o mundo espera da gente é aquilo que só a gente pode colocar nele. Então, eu nasci para falar e para fazer isso que eu estou falando e fazendo. Você, para falar e fazer isso que você está fazendo. Então, que a gente tenha essa coragem
de ocupar o nosso lugar, de se apropriar das nossas características, e também que a gente tenha a capacidade de reconhecer, valorizar e aplaudir isso nas outras pessoas, porque acho que isso é muito bonito. Estamos precisando disso, né? Desse tipo de olhar que não pensa só em si, que não quer só pegar os benefícios daquilo e levar para a sua própria vida, mas que também sabe reconhecer, valorizar nas outras pessoas o que está sendo construído. E eu valorizo e reconheço demais isso que você está fazendo, Má. Para mim é uma alegria danada te ver percorrendo o seu caminho. Parabéns. Obrigada, Má. É recíproco. Eu também acho lindo ver você transbordando quem você é para o mundo, principalmente vindo de uma pessoa assim que é minha conterrânea e sempre foi mais fechadinha, tímida. Então ver você crescendo assim e florescendo é muito bonito. Eu fico muito, muito feliz, assim, muito honrada de fazer parte do teu caminho. Muito obrigada. Até uma próxima vez com mais papos aqui pra gente. E hoje foi ótimo. Foi mesmo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o que você achou da nossa troca de hoje? Se ela fez sentido pra você, o que você acha de compartilhar com alguma amiga sua que também empreende? A gente se vê no próximo vídeo, ou então na newsletter, ou então no Instagram. Te encontro lá.